A paz do Senhor, mais uma vez, estou aqui para dar mais uma aula. Espero que essa aula venha tocar o coração de cada um de vocês, que eu possa passar para vocês aquilo que Deus me ensinou e que cada um de vocês possam aprender um pouco mais sobre a palavra de Jesus. Espero que Deus possa me usar. Eu estou sempre aqui toda segunda dando aula sobre o discipulado. Essa revista se chama Discipulando, é o ciclo 1 e está escrito Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Espero que eu possa passar mais uma vez para vocês a lição e que o Senhor Jesus vos abençoe. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, mande direto para o direct, que depois eu respondo para cada um de vocês. Se vocês quiserem, compartilhe com seus amigos, porque creio que tem muitas pessoas que gostariam de estar na escola bíblica dominical, mas não tem como ir, porque às vezes está trabalhando, então não tem como ir domingo de manhã. Então é por isso que eu estou trazendo essa aula no dia de segunda-feira. Pode deixar que eu vou estar orando por você, Carla. Pela Carla. Vou anotar aqui depois o nome, tá bom, Ana? Estarei orando pela Carla também. Mas qualquer coisa pode mandar a mensagem pelo direct. Então vamos dar início. A lição de hoje é a lição 8 da revista, como eu falei, essa revista aqui. Então vamos dar início. A lição é a morte de Jesus. A necessidade da morte de Cristo. 1.1. Com o pecado veio a morte. O pecado sempre vai nos direcionar em direção da morte, sendo a morte física ou espiritual. Romanos 6:23. Deus orienta Adão e Eva a não comer do fruto, pois se comessem eles iriam morrer. A morte dele não aconteceu de imediato, porque algumas mortes não virão o mesmo dia. Ela irá matar lentamente. Gênesis 2:17. O que quer dizer aqui? A morte de Adão, ela não veio a morte física, e sim a primeira morte que veio sobre a vida de Adão foi a morte espiritual. Foi aquela intimidade que Adão tinha com Deus, porque por uma desobediência que Adão fez contra Deus, ele trouxe todo o pecado que todos nós já cometemos, já nascemos com ele. Então, todos nós já nascemos do pecado de Adão. Então, que a gente venha compreender tudo que quando a gente peca, o pecado ele vai sempre nos direcionar para a morte. Então, que a gente venha tomar cuidado ao pecar. A gente venha tentar o máximo possível se desviar do caminho do pecado. Porque o pecado, como aquele fruto que Adão comeu, deveria ser gostoso. Aquele fruto deveria ser bom. Porque Adão caiu naquela tentação. Era um fruto vistoso. Um fruto que deveria ser gostoso. Então, o pecado é dessa forma. O pecado ele não é ruim. Ele traz prazer à nossa carne. Então, um conselho que eu dou: não caia no pecado. Não peque achando que só vai pecar uma vez. Porque o pecado, ele tenta te chamar todas as vezes para que você continue pecando. Estou vendo ali a Lana. Lana, pode mandar mensagem para mim, Lana. A gente conversa por lá. Espero que eu possa te ajudar essa aula também. Então vamos no 1.2. A ruptura entre Deus e a humanidade. Toda vez que pecamos, nos afastamos mais e mais de Deus, trazendo a consequência não somente a morte física, mas principalmente a morte espiritual, onde começamos a perguntar: por que Deus se afastou de mim? Quando na verdade foi nós que nos afastamos dele. Jesus vem para o seu povo, porém o rejeitaram. Com isso com isso fomos alcançados pela sua graça. E todos que creem em Jesus também passou a ter intimidade com o Pai, e assim ter direito
na salvação eterna. Antes mesmo do nascimento de Jesus, Deus sempre nos ofereceu meios para nos arrependermos através de seus profetas e não dávamos ouvidos aos homens de Deus. E não é diferente dos dias de hoje, que estamos pregando sobre a sua vinda e muitos não acreditam. Hebreus 1:3. Nós vamos ver que antes mesmo de Jesus, Deus ele tenta se aproximar da humanidade. Deus sempre tentou se aproximar do ser humano. Quando Adão se afasta de Deus, não foi Deus que se afastou de Adão, mas sim Adão que se afastou de Deus. O que acontece? Lá na frente, Adão se aproxima novamente de Deus, quando ele tem um filho e dá o seu nome de Sete. Então aquele filho é o filho do conserto, da aproximação de Deus, do homem com Deus novamente. E depois Deus ele sempre vai usar pessoas para tentar aproximar a humanidade cada vez mais dele de novo. Só que muitas das vezes a humanidade acaba não dando ouvido, como naquela época não estava dando ouvido aos profetas do Senhor. E como hoje não dá ouvido aos verdadeiros pastores que estão pregando a palavra do Senhor. Muitas das vezes as pessoas estão dando ouvido aos falsos profetas, como Jesus mesmo falou que existiriam. E com isso, ao invés de se aproximar cada vez mais de Deus, acaba se afastando da presença dele. Então que a gente venha tomar cuidado, venhamos ouvir mais a voz de Deus, que a gente venha ouvir mais os verdadeiros homens de Deus que estão aí pregando a palavra do Evangelho. Aquilo que Deus nos ofereceu através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. 1.3 vai falar a restauração entre Deus e a humanidade. Em Hebreus vemos que a purificação era feita através do sangue. No Antigo Testamento, a expiação era feita através do sangue de animais sacrificados. Hebreus 8, 10, 18. Porém, esse sacrifício, na verdade, não mudava nada referente ao pecado que havia cometido, pois não trazia o arrependimento, pois era a necessidade de um sacrifício único e definitivo. Jesus faz menção do cumprimento total da lei, onde ele diz que nem um jota ou um tio omitirá da lei antes que tudo venha se cumprir. Mateus 5,18. A lei foi dada por Moisés, porém só Jesus pode acerrá-la, nos oferecendo a sua graça. João 17, Hebreus 10, 19, 23. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo através de um homem, por isso deveria, através de Jesus, que veio para representar a humanidade, vencer o pecado. Romanos 5, 12, 21. Deus nos mostra que da mesma forma que Jesus conseguiu vencer o pecado e fazer a vontade de Deus, e não a sua, também podemos fazer a vontade de Deus, e não fazermos a nossa vontade. Mateus 3,15 e João 6,38. O que acontece? Muitas das vezes as pessoas pregam dizendo que Jesus conseguiu fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque ele era Deus. Porque ele não tem pecado, ele não pecou, e fala que isso é impossível para a humanidade. Não. Não é impossível a gente fazer a vontade de Deus. O impossível é a gente parar de pecar. Porque, infelizmente, nós somos pecadores. O pecado já veio conosco desde a queda de Adão. Mas nós temos a possibilidade de fazer a vontade de Deus. Nós conhecemos grandes homens de Deus da antiguidade e da atualidade que fizeram e fazem a vontade de Deus. Nós temos que procurar todos os dias fazer essa vontade.
Eu hoje estou aqui fazendo a vontade do Senhor. Isso aqui é a aula que eu estou dando hoje, é a vontade de Deus para que todas as pessoas... Boa noite, Deta. Que Deus te abençoe. Boa noite, Tianinho. Que Deus abençoe a todos que têm entrado aqui na live. Uma ótima noite para todos vocês. Então, o que acontece? Eu estou fazendo a vontade do Senhor. Ah, mas por que você está fazendo a vontade do Senhor? Porque eu tinha isso no meu coração, Deus botou isso no meu coração, porque existem pessoas que não podem ir à igreja no dia de domingo pela manhã. Existem igrejas que não estão dando mais escola dominical. E às vezes a pessoa vai até numa igreja, mas a sua igreja não tem a escola dominical. E aqui está a oportunidade. Por isso que eu falo para vocês, compartilhe com seus amigos. Porque às vezes eles têm vontade de assistir uma aula, mas a igreja deles não tem, ou eles não podem por causa de trabalho. Então, isso é fazer a vontade do Senhor. Deus botou isso no meu coração e eu estou colocando em prática agora. Amém? O significado da cruz. O 2.1 vai falar: a palavra da cruz é loucura e, ao mesmo tempo, poder. A morte na cruz, naquela época, era a maior humilhação para quem fosse condenado a morrer nela. Porém, Deus pega um símbolo de humilhação e a transforma em um símbolo de vitória para nós, pois foi através dela que Jesus venceu o pecado. 1 Coríntios 1,18. Porém, Deus sempre vai transformar aquilo que é instrumento de humilhação para muitos e transformar em vitória para os seus. 1 Coríntios 1, 27, 31. Naquela época, a morte na cruz era uma grande humilhação para quem era condenado a morrer na cruz. E nós vamos ver aqui que Deus transforma aquele símbolo de humilhação em um símbolo de vitória. O que acontece? Muitas das vezes nós passamos por situações difíceis da nossa vida e algumas pessoas vão nos julgar por causa daquela situação, falando que ali foi a nossa derrota. Só que aquelas pessoas que acham que a gente já foi derrotado, elas vão jogar, vai me fazer lembrar a história de um burrinho que cai num poço e seu dono, sem ter ideia de como tirar aquele burrinho dali, ele fala: bom, o burrinho já está condenado. O poço já não me dá mais água. A única coisa que eu tenho a fazer é jogar terra. Aterrar o poço e o burrinho lá dentro. Eu sei que esse burrinho me ajudou durante toda a minha vida, a vida que eu tenho. Ele tem ali, ele me ajudou. Mas infelizmente eu não tenho como tirá-lo do poço. E ele começa a jogar a terra, chama seus amigos e começa a jogar. E aquela terra bate nas costas do burrinho. E o burrinho se sacode. Bate de novo, ele se sacode. E conforme ele vai sacudindo, vai se criando um monte de terra, até que quando ele consegue fechar o poço, o burrinho subiu junto com a terra. E ele se salva. É isso que Deus faz. Ele pega o instrumento de desespero da nossa vida e transforma esse instrumento em vitória. Então, para aquele burrinho, o poço e a terra que estava sendo jogada em cima dele era o instrumento de derrota. Então, naquele momento, o burrinho, todo mundo pensou: agora tu já morreu, tu está perdido, não tem mais jeito para você. É o que acontece conosco, comigo, com vocês. Quando a gente pensa, aquele já fala: ih, esse aí já era, não levanta mais. Esse aí morreu, esse aí perdeu, agora já era as esperanças. E começam a jogar terra sobre nós. E a gente sacode os ombros e a terra cai debaixo dos nossos pés. E a gente vai subindo. E quanto menos espera, a gente sai de dentro do buraco. E com isso, a gente chega à nossa vitória. Então, se você está passando por alguma luta, alguma necessidade, creia, existe um louvor. Quem mandou você parar?
É aí, no meio da luta, que Deus vai te dar a tua vitória. É o meio da luta que Deus vai providenciar aquilo que te é necessário. Então não desanime, não. Às vezes você pode não estar enxergando a porta, o escape para você sair da situação. Mas Deus está preparando. Permita que Deus abra os seus olhos, que é no meio dessa luta que Ele vai te garantir a vitória. 2.2. Escândalo para os judeus. Os judeus não entendiam como que aquele que iria salvar Israel tinha que morrer para então salvá-lo. Pois eles até o dia de hoje esperam um rei político, um rei com as características do rei Davi, que iria tirar o poder das mãos dos romanos e que Israel se tornaria o reino dominante. Só que Jesus não veio para resolver o problema político, e sim veio com um plano de salvação espiritual para o seu povo. E como a cruz era um sinal de vergonha, eles não entendiam como ela poderia se tornar um símbolo de vitória. O que eles não sabiam, com a sua morte na cruz, Jesus estava vencendo o pecado. Gálatas 1, 3:17. Então Jesus, com aquele símbolo de vergonha para todos, não somente para os judeus, para os romanos, gregos, para todos naquela época, ele transforma aquele símbolo em uma vitória. O que os judeus estavam esperando? Um Messias político que viria salvar eles da mão do jugo romano. Só que, na verdade, Jesus ele não veio para nos salvar do jugo romano, das mãos dos romanos, dos gregos, de quem fosse. Jesus ele veio para salvar a nossa vida da mão do diabo, salvar a nossa alma, porque não tinha ninguém para nos salvar do pecado. Jesus foi o único que tinha essa condição para nos salvar. Por quê? Porque Jesus não pecou. Jesus não teve pecado. Lembra quando Jesus ele é batizado e levado pelo Espírito Santo ao deserto? Ali ele foi tentado várias vezes pelo inimigo, várias vezes pelo diabo. Só que em nenhuma das tentações ele caiu. Ele deixou aquilo ali, ele não deixou que aquilo ali fizesse nada contra ele. Ele não caiu às tentações. Isso aqui ele está mostrando para nós que nós também podemos resistir à tentação. A tentação sempre vai vir contra nós. A única coisa que nós não podemos deixar acontecer é cair no pecado. É não resistir à tentação. Porque quando nós caímos no pecado, pecamos uma única vez, aquele pecado vai tentar nos fazer pecar novamente. Não tem como falar, não, eu só vou fazer uma vez, pronto e acabou. Não, não tem. Infelizmente, o inimigo ele vai te derrubar. Se você cair, ele vai se aproveitar e vai tentar te manter no chão. E é difícil voltar. Quantos estão perdidos aí porque se permitiram o pecado entrar na vida dele? E para voltar eles não têm força. Eles não conseguem nem ouvir a palavra de Deus. É muito difícil. 2.3. Loucura para os gregos. Os gregos estavam sempre em busca de sabedoria, tanto que eles tinham uma das maiores escolas de filosofia da época, pois estavam sempre preocupados com sua oratória e conhecimento. Os gregos estavam ensinando ao povo que sua fé deveria estar firmada em sua oratória, e não ensinava que a sua fé tinha que estar firmada em Cristo, que morrera para nos livrar do pecado. 1 Coríntios 1, 22, 23. Na mitologia grega, os humanos foram alcançados à condição de semideus, onde o corpo humano se tornava imortal. Era por isso que eles achavam
loucura. Um Deus querer se tornar mortal em algumas correntes da filosofia grega, o corpo era por si só algo ruim. O corpo era considerado a prisão da alma. Por isso, para eles, não tinha sentido um Deus deixar de ser imortal para se tornar mortal. Então, nós vamos ver que para o grego, ele não entendia o porquê que Jesus, como Deus, ele se tornaria um mortal, um ser humano. Porque para os gregos, por causa da sua mitologia, eles estavam sempre procurando alcançar, atingir a ser um semideus. Porque eles queriam deixar de ter o corpo de carne para ter um corpo divino. Eles queriam se transformar em um semideus. E eles não entendiam como que Jesus, que é um Deus, se transforma no mortal para salvar a humanidade. Eles não entendiam isso. Muito simples. Como Jesus não tinha pecado, não pecou quando andou na terra como um ser humano, como homem, ele era o único digno de levar todo o pecado do mundo. Então, a partir de hoje, da morte de Cristo, ninguém peca mais. Não, não é isso. Jesus, ele na cruz, ele leva sobre ele os nossos pecados. O que quero dizer? Ele leva sobre ele toda a condenação que os nossos pecados traria para nós. Então, nós não tínhamos o direito de salvação, o direito de voltar para o céu. O nosso pecado nos trazia condenação. E através da morte de Jesus na cruz, o nosso pecado nos salvou. O nosso pecado, me perdoe. Jesus nos salvou, nos livrou da condenação do nosso pecado. Então, hoje, nós temos alguém que pode fazer por nós, alguém que fez por nós e nos livrou do pecado. Então, é isso que Jesus tem feito por nós. Jesus, ele nos salvou. Ele fez isso lá na cruz do Calvário. Ele nos salvou quando ele morreu. E era isso que os gregos não entendiam. O grego pensava que poderia vir até um homem mortal e se transformar num semideus. Só que não é isso. Amém? Na morte de Cristo, nossa redenção. 3.1. Livre da tentação que queremos nos autossalvar. O sistema religioso prega que para haver salvação precisamos fazer algo para merecermos a salvação. Porém, a salvação não vem através das obras, e sim através da graça de Deus, que nos foi garantida através do sacrifício feito por Jesus na cruz. Então, preste atenção. A nossa salvação, ela não vem pelas obras, e sim pela graça. E sim, nós confiarmos e considerarmos Jesus como o nosso único Salvador. A obra é consequência da graça. Nós não devemos aceitar somente o Senhor Jesus e ficar parado somente assistindo o culto, não. Temos que levar essa graça para outras pessoas, a mostrar para essas outras pessoas a salvação, a mostrar para essas outras pessoas o que Jesus fez por nós na cruz. Jesus cumpriu a lei quando foi se batizar com João Batista, Mateus 3, 13 e 15. Jesus foi tentado em tudo, porém resistiu à tentação, nos ensinando que Adão e Eva também poderia ter resistido à tentação, que causou a queda no Éden. Jesus nos deixou um aprendizado, que também, da mesma forma que ele resistiu à tentação, nós também podemos resistir.
Adão e Eva, eles tiveram a oportunidade de resistir ao pecado. Eles tiveram a oportunidade de não querer comer daquele fruto. Quantas das vezes o pecado bate a porta? É como Deus falou para Caim: Caim, o pecado bate a porta. Depende de você se vai deixar ele entrar. Então, quando você deixa ele entrar, já era. Ele faz uma arruaça. E, vou te falar, o pecado, ele é como uma granada. O pecado, ele é como uma granada jogada, porque atinge a todos. Quando uma pessoa dentro de casa, vou dar um exemplo de um casal, o marido ou a esposa trai um ou outro, acabou a família. Acaba com toda a família. Não acaba somente com um casamento, só marido e mulher, não, mas atinge seus filhos, atinge aos seus familiares, seu sogro, sua sogra, atinge a todos. Se destrói uma família. E é isso que o diabo tenta, destruir uma família. Não permita que o pecado entre na sua casa. Quando ele bater a porta, repreenda ele em nome santo de Jesus. 3.2. Livre da tentação de que queremos ser Deus. O erro da humanidade é querer ser igual a Deus. Foi com essa proposta que o primeiro casal caíram no Éden, pois queriam ser igual a Deus. Hoje em dia, ainda existem pessoas querendo ser igual a Deus. Só que o fruto hoje em dia, que são oferecidos pelo diabo, são outros. De certa forma, hoje há uma variação de frutos, maior do que foi oferecido para Adão e Eva, no Éden, Gênesis 3:5. Após a queda, o homem perdeu sua humanidade. Porém, Jesus, mesmo sendo perseguido, condenado e morto, Jesus não perdeu a sua humanidade. Continuou amando a todos nós. Mateus 5, 38, 47 e Lucas 23, 34. Então, Jesus não perde a sua humanidade. É isso que ele quer da gente. Ele quer que a gente continue sendo boas pessoas, que a gente não seja pessoas ruins. Jesus tem sempre nos ensinado que devemos ser perfeitos, igual ao Pai que está no céu. Mateus 5,48. Buscar a santificação não significa que seremos um Deus, e sim vivermos na condição humana que nos foi projetado por Deus. Temos que nos espelhar na forma que Jesus andou, quando esteve em sua forma humana, amando não somente quem nos amava. Jesus, em Efésios 4,13, Jesus ele nos ensina que devemos amar não somente aqueles que são nossos amigos, não somente os nossos entes queridos, os mais chegados a nós. Jesus nos ensina que devemos amar até os nossos inimigos. Como que devemos amar o nosso inimigo? Aquele que nos fez um mal. Isso não é fácil. Como deve ser isso? Como a gente tem que amar o nosso inimigo? Como a gente tem que orar pelo nosso inimigo? A gente não tem que orar o nosso inimigo porque ele fez um mal. Adriano, em cima dessa revista aqui, Discipulando, ciclo 1, Conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Eu estou explicando sobre a matéria que tem nessa revista. Isso que eu já estou falando aqui é um resumo do que eu fiz sobre ela, e acrescentando mais algumas coisas. Então, nós vamos ver que Jesus quer que a gente ore por aqueles que também nos fazem mal. E como nós podemos fazer isso? Outro dia eu estava perguntando a Deus como a gente pode fazer isso. E Deus me orientou o seguinte: fale assim, a seguinte oração: Pai, transforme os meus inimigos em meu amigo. Porque muitas das vezes, quando nós falamos em inimigo, nós lembramos logo de Tiago e João.
que eram conhecidos como os filhos do trovão. Ah, Senhor, eles não nos aceitaram, não quiseram o Senhor lá, quer que a gente ore e para que Deus mande fogo do céu e mate todo aquele povo? Jesus fala, não, Pedro, não, João, não, Tiago, não é necessário isso. Quando nós entrarmos num lugar e não formos bem recebidos, a gente sai daquele lugar, sacode a poeira da roupa, dos pés e vai embora. Com outras palavras, a gente não precisa somente falar da minha presença, Deus, Jesus falando assim, mas ore por eles, para que os ouvidos dele venham abrir e seus olhos venham enxergar aquilo que Deus quer para a vida dele. Então vamos lá. A parte 3.3. Livre da tentação de acharmos que somos bons. Desde o declínio da humanidade, antes do acontecimento do dilúvio, em Gênesis 6, 5, 6 e 11, 12, o homem não consegue produzir a boa vida. Quanto menos ser boa, a nossa capacidade humana sempre se inclina para fazer o mal. Tanto que Paulo diz que o bem que gostaria de fazer, ele não faz. Porém, o mal que ele tenta evitar era constante em sua vida. Romanos 7, 18, 20. Mesmo sendo de natureza má, a graça de Deus nos direciona à salvação. Romanos 5, 8. Devemos deixar a bondade fluir dentro de nós, pois hoje possuímos o ensinamento do Evangelho e com isso devemos ser imitadores de Jesus. Efésios 5, 1, Filipenses 2, 5, 11. Eu lembro que Paulo fala que nós devemos ser imitadores dele como ele foi de Cristo. Paulo não está dizendo que a gente tem que imitar a ele, mas sim imitar a Cristo. O que Cristo fez? Ele foi uma pessoa, quando estava aqui na Terra, que nos ensinou a amar principalmente os menos favorecidos. Mas eu vou aconselhar vocês o seguinte, o amar ao diferente, os menos favorecidos, a gente tem que ao pecador, principalmente, nós temos que tomar cuidado com uma coisa. Nós temos que amar o pecador, mas não o pecado. Nós temos que amar aquele que comete o pecado, mas não o pecado que ele comete. Porque está acontecendo muitas das vezes, as pessoas estão distorcendo o que Jesus veio fazer aqui. Algumas pessoas, Jesus andou com prostituta, andou com isso, andou com esse, com os embriagados, isso e aquilo. Não, não, não. Para. Não é isso. Jesus andou até no meio deles, mas pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus. Jesus andou, mas não conviveu com eles. Jesus conviveu com aqueles que se arrependeram de todo o seu coração e passaram a andar com ele. Passaram a segui-lo. Então é isso que nós devemos entender. Jesus não andou com o pecador. Ele andou ao meio deles, passou por eles. Entendeu? Então é isso. Fica na paz, irmão Adriano. Deus abençoe. Então é isso que nós devemos entender. Jesus, ele andou no meio dos pecadores. Andou no meio, mas não com eles. Então nós temos que amar o pecador e não o pecado. E agora eu concluo com a conclusão é: a morte de Jesus não foi uma derrota. Pelo contrário, foi a maior vitória obtida, pois com a sua morte na cruz alcançamos o direito da salvação. Espero que essa aula possa ter alcançado vocês
Irei colocar essa aula daqui a pouco no YouTube. Se vocês quiserem, na descrição do meu TikTok tem a página do YouTube. Compartilhe o vídeo lá. Lá tem as demais lições. Essa foi a lição 8. E na próxima segunda-feira eu vou estar dando a aula, a lição 9, a ressurreição de Jesus. Quero agradecer a todos vocês que curtiram, entraram na minha aula e compartilharam com seus amigos. Espero que essa palavra possa ter entrado no coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus vos abençoe. Até a próxima aula. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar a vida de cada um que assistiu a essa aula hoje. Toma, meu Pai, continue falando aos seus corações, o seu coração. Fala com eles e que eles venham entender a tua vontade e fazê-la também. Pai, eu te entrego a vida de cada um em tuas mãos, em nome de Jesus. Coloque a mão de vocês assim para receber, em forma de receber. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo, seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Até a próxima e muito obrigado por terem assistido a aula.